Olha, se você quer saber qual é a melhor estratégia para você investir em criptomoedas e ganhar dinheiro em um mês, essa aula é para você. Vamos nessa. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saindo do Zero, um programa onde eu te mostro quais são os caminhos que você precisa seguir para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Eu me chamo Elias Eduardo, sou especialista em investimentos em criptomoedas e nessa aula de hoje eu vou te mostrar qual é a melhor estratégia para você investir em criptomoedas e ganhar dinheiro em um mês. Então, vamos compartilhar a tela aqui, que hoje a aula está muito bacana, muito completa. O tema da aula de hoje é o seguinte, segredo revelado. Por que é um segredo revelado? Porque a maioria das pessoas que investem em criptomoedas não fazem ideia do que eu vou te ensinar hoje. Então, você aprendendo todo o conteúdo da aula, você já vai estar muito à frente da maioria das pessoas que investem no mercado. Como identificar as tendências do mercado de criptomoedas para ganhar dinheiro em um mês. E se você não sabe o que é uma tendência, fica tranquilo, porque o conteúdo da aula de hoje é o seguinte: o que é uma tendência de mercado, como identificar e como analisar uma tendência de mercado. Então, a aula hoje está bem completa para te ajudar a montar aí a melhor estratégia para você investir e ganhar dinheiro em um mês. E olha, eu vou te falar uma coisa. Se você já gostou do conteúdo da aula, do que nós vamos falar nessa aula, você precisa fazer 4 coisas para aprender de fato e de verdade quais são os caminhos que te levam a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. E quais são essas 4 coisas? Primeira delas, você curte o vídeo, curte aí a aula, deixa aí o seu like. Segunda, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, clica aí para ativar as notificações e deixa o seu comentário aí. Deixa um comentário, pô, o conteúdo da aula é legal, eu quero aprender sobre isso, preciso saber mais sobre isso, deixa um emoji. Por que é importante você fazer essas 4 coisas? Somente quando você curte o vídeo, a aula, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações e comenta, somente quando você faz isso. A inteligência artificial do YouTube entende que esse é o conteúdo que você está buscando aqui no YouTube. Então, a inteligência artificial do YouTube passa a trabalhar para você. Como assim, Elias? Todas as vezes que eu compartilhar uma aula nova, que eu compartilhar um conteúdo do mercado de criptomoedas, que eu compartilhar um caminho para você ganhar dinheiro em um mês no mercado cripto, o YouTube vai te avisar. O YouTube vai falar com você, olha, o Elias está ao vivo agora aqui no YouTube, vem participar da aula. Olha, o Elias compartilhou essa aula nova aqui, está liberada essa aula. Vem assistir, vem aprender como ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Olha que legal isso. Então, é importante você fazer essas 4 coisas. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aí um comentário. Dessa forma, você vai ter a inteligência artificial do YouTube trabalhando em seu favor para te ajudar a acelerar o seu aprendizado e a aumentar os seus ganhos no mercado de criptomoedas. Olha que legal. Qual é a vantagem de você assistir essa aula de hoje? Aprender a identificar as tendências do mercado de criptomoedas permitirá que você faça investimentos mais estratégicos. Então, você não vai investir de qualquer forma, você vai ter uma estratégia para investir, para ganhar dinheiro, para aumentar as chances de você lucrar. Olha só, isso é uma vantagem gigantesca. Não é só você comprar a criptomoeda para ver o que acontece, não. É você investir estrategicamente, aumentando assim a possibilidade de você ganhar dinheiro no mercado. E qual o objetivo dessa aula, Elias? Por que eu tenho que assistir essa aula? Qual é o objetivo? Fornecer a você, e isso vai acontecer hoje, tá? Essa aula está muito completa. As ferramentas necessárias para analisar e identificar as tendências das criptomoedas e aproveitar as oportunidades de lucro que surgem no mercado. Então, hoje você vai sair dessa aula sabendo analisar uma tendência do mercado de criptomoedas. E qual a
importância dessa aula. Será que essa aula é importante ou não é? A importância da aula é compreender as tendências do mercado de criptomoeda. Então, você vê que são as tendências. Olha só, você já está começando a saber que não é uma tendência só, são as tendências. É fundamental para tomar decisões informadas e maximizar os seus ganhos. Então, muita gente investe na moeda certa, na criptomoeda certa, no momento errado. Um exemplo disso é o Bitcoin. As pessoas estavam investindo em Bitcoin quando o preço do Bitcoin estava $70 mil, 69 mil. A moeda certa é a moeda mais segura do mercado, é a principal criptomoeda do mercado, mas o momento era errado. E por que as pessoas estavam investindo na criptomoeda certa no momento errado? Porque elas não sabiam da importância da tendência. Elas não sabiam o quanto é importante identificar, analisar, saber ali qual é a tendência, o que está acontecendo naquele momento. E é justamente isso que você vai aprender nessa aula de hoje. Então, vamos lá. O que é tendências de mercado? Quando falamos sobre as tendências do mercado de criptomoedas, estamos nos referindo ao movimento de altas ou baixas que as criptomoedas apresentam em determinados períodos de tempo. Então, quando eu falo para você, vamos analisar a tendência, galera, olha a tendência. O que eu estou falando para você, em outras palavras, é o movimento do preço, o sobe e desce do preço. O movimento de alta, quando o preço está subindo, e o movimento de baixa, quando o preço está caindo. Há uma possibilidade de você conseguir identificar esse movimento, rastrear esse movimento e até fazer uma previsão de qual vai ser o movimento futuro. Isso te dá uma vantagem muito grande. Por quê? Se você consegue identificar qual é a tendência, qual é o movimento do preço e ter uma previsão até onde o preço vai subir ou até onde o preço vai cair, você começa a investir estrategicamente. Porque você já sabe, poxa, o preço só vai subir até aqui. Então, eu não vou comprar agora, porque já está no limite para o preço cair. O preço provavelmente vai cair até esse ponto. Então, eu vou esperar ele chegar aqui, tendo movimento contrário, eu entro porque eu vou pegar um movimento de alta. Mas, Elias, previsão... Tem como adivinhar? Não estou falando adivinhar. Tem como você fazer uma projeção do preço. Você tem uma previsibilidade da onde o preço vai. A gente não consegue adivinhar o futuro, mas a gente consegue ter uma previsão. Para ficar mais simples, para você conseguir entender, é mais ou menos como o pessoal aí que fala do clima. Eles fazem. Eles não conseguem adivinhar qual vai ser o clima de amanhã, qual vai ser a temperatura, se vai chover, se vai fazer sol, mas baseado em informações, em dados que eles têm hoje, então eles conseguem ter uma previsibilidade, uma possibilidade do clima de amanhã, do clima da semana que vem, porque eles têm informações hoje. E isso acontece quando a gente vai identificar as tendências. Então, com as informações que nós temos hoje, a gente consegue ter uma previsibilidade, uma possibilidade da onde o preço vai. E, olha, dá para você ir afinando, alinhando, ajustando, para você ser bem assertivo nisso aí. Beleza, galera? Essa aula tá demais hoje. Vamos lá. Como analisar uma tendência? Como é que eu analiso? Através da análise gráfica, uma técnica que nos ajuda a entender o comportamento das criptomoedas ao longo do tempo. Então, agora você já começa a entender a importância do gráfico. E olha, o gráfico não é esse bicho de 7 cabeças que a maioria das pessoas pensam. Não é. O problema é que as pessoas querem entender tudo de uma vez só. Por isso que é importante você acompanhar esse programa. Porque no programa Saindo do Zero, o que eu faço? Eu pego um tema específico e te explico esse tema. Nem Deus fez o mundo inteiro em 7 dias. Ou melhor, nem Deus fez o mundo inteiro em um dia só.
Em 7 dias ele já estava até descansando. Nem Deus fez o mundo inteiro em um dia só. E as pessoas querem aprender tudo sobre criptomoeda de uma vez só. O que acaba causando? Confusão na cabeça. Não entende nada. Imagina se um médico, se um aluno de medicina tivesse que aprender todo o procedimento cirúrgico num dia só. Imagina se um eletricista tivesse que aprender todo o procedimento elétrico de uma rede elétrica num dia só. Então, vai com calma, não precisa você ficar desesperado. Aprende pedaço por pedaço. Se você aprender a dividir o conteúdo que você quer aprender em pedaços, o seu aprendizado vai ficar mais fácil. Então, nós analisamos a tendência através da análise técnica. Análise gráfica, perdão. Análise gráfica e técnica é a mesma coisa, né? Vamos dizer assim que os nomes são muito parecidos e acabam tendo o mesmo sentido. Análise gráfica é uma técnica que nos ajuda a entender o comportamento das criptomoedas ao longo do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, conforme o tempo já passou, a gente consegue entender o movimento do preço das criptomoedas, analisar e ter uma projeção do que pode acontecer, do que provavelmente vai acontecer. E quais são os tipos de tendência, Elias? Então, tendência de alta, tendência de baixa, tendência lateral, e nós vamos nos aprofundar em cada tipo de tendência para você entender mesmo e sair daqui sabendo analisar uma tendência de uma vez por todas. Você não vai mais fazer pesquisa sobre tendência, porque você vai aprender nessa aula de uma vez por todas, beleza? Só que o que é importante falar para você? Que você precisa ajudar a inteligência artificial do YouTube a te ajudar. O mais beneficiado acaba sendo você. Por quê? Quando você curte o vídeo, então se você não curtiu ainda, deixa aí o seu like. Quando você se inscreve no canal, quando você ativa o sininho de notificações e comenta, você deixa aí um comentário, se tem alguma dúvida, deixa, se está gostando da aula, deixa. O que acontece? A inteligência artificial aqui do YouTube, ela entende que esse é o conteúdo que você quer, que esse é o conteúdo que você está buscando aqui na plataforma. Então, a inteligência artificial do YouTube começa a te avisar quando eu libero novos conteúdos. Então, todos os dias aqui no canal vai ter o vídeo, um episódio do programa Saindo do Zero. Todos os dias. Eu comecei uma jornada aí de todos os dias liberar um conteúdo aqui do programa Saindo do Zero. Não sei até quando vai, mas dá para você aproveitar bastante isso. E quando você faz essas 4 coisas, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta, o próprio YouTube te avisa quando tem uma aula liberada. Então, você tem a chance de aprender muito sobre o mercado de criptomoeda, aprender de fato quais são os caminhos que te levam a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Beleza, galera? Vamos lá para as tendências? Tendência de alta. O que caracteriza uma tendência de alta? A alta do preço de uma criptomoeda. São topos e fundos ascendentes. Essa é a linguagem técnica, mas é claro que eu não vou te deixar com uma pulga atrás da orelha, eu vou te explicar aqui de uma forma bem simples para você entender. Como é que o preço de uma criptomoeda se movimenta? Não é uma subida reta. Saiu de $1, foi para $30 direto. Não. O preço de qualquer criptomoeda se movimenta numa tendência de alta, subindo assim, ó. Tá custando $1, vai para 1,50, cai para 1,30, sobe para 1,70, cai para 1,20, sobe para $2 e assim vai subindo. Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. Desse jeito. Então, quando o preço sobe e para de subir, e ali ele corrige um pouco, cai, esse lugar que o preço parou de subir
é chamado de topo, chamado de máxima, topo. Aí o preço corrige, começa a cair. No lugar que o preço parou de cair na correção, é chamado de fundo. E aí tem mais uma alta. No lugar que o preço parou de subir na próxima alta, é chamado de topo. Aí o preço vai corrigir mais um pouco. No lugar que o preço parou de cair na próxima correção, também é chamado de fundo. E o que caracteriza uma tendência de alta é que esses topos, aonde o preço para de subir, e os fundos, aonde o preço para de cair, são sempre com valor mais alto. São topos e fundos ascendentes. O preço vai subindo. Então, um exemplo. Estava custando $1. Subiu para $2. Em $2 parou de subir e começou a cair o preço. Então, $2 é o topo. Aí começou a cair de $2, foi para 1,70. Em 1,70 parou de cair. 1,70 é o fundo. Aí volta a subir novamente, porque a tendência é de alta. Então, de 1,70 sobe para 2,50. 2,50 parou de subir e começou a corrigir novamente. Então, 2,50 é um novo topo. O topo anterior era 2, agora o novo topo é 2,50. Tá vendo que o valor é mais alto? E aí caiu de 2,50 para 2,20. Em 2,20 parou de cair e voltou a subir. 2,20 é um fundo. E 2,20 é um fundo mais alto do que 1,70. Então, são topos e fundos mais altos. Topos e fundos ascendentes. Isso caracteriza uma tendência de alta. Beleza? E aí tem a tendência de baixa, que é o inverso da tendência de alta. Então, são topos e fundos descendentes, topos e fundos cada vez mais baixos, máximas e mínimas cada vez mais baixas. Tipo assim, estava custando $2, caiu, e aí, só antes de eu dar esse exemplo, deixa eu falar uma coisa importante. Ó. O preço de uma criptomoeda cai ao inverso de como sobe. Não cai de $2 para 10 centavos direto. Vai caindo, sobe um pouco, cai mais um pouco, sobe um pouco, cai mais um pouco, formando esses topos e fundos. Então, um exemplo, estava custando $2 e começou a cair. Então, $2 é um topo. Caiu para $1. $1 parou de cair e começou a subir. $1 é um fundo. E aí subiu de $1 para 1,50. Em 1,50 parou de subir. Então, 1,50 é um outro topo. Tem um topo em $2 e um topo em 1,50. Tá vendo que são topos máximas mais baixas? De 1,50 caiu para 90 centavos. E 90 centavos parou de cair e começou a subir. Então, 90 centavos é outro fundo. Tinha parado em $1 e agora o fundo mais baixo é 90 centavos. Então, na tendência de baixa, são topos e fundos cada vez mais baixos. Isso caracteriza uma tendência de baixa, tá certo? Então, agora eu acho que ficou claro e fácil para você entender a tendência de alta e a tendência de baixa, mas tem a tendência lateral também. E como é que funciona a tendência lateral? Ela não tem um padrão. A tendência de alta tem um padrão, a tendência de baixa tem um padrão, mas a tendência lateral não tem um padrão. Por quê? A tendência de alta é caracterizada pelo ânimo, pelo sentimento altista dos investidores. Eles acham que o preço vai subir e compram cada vez mais caro. A tendência de baixa é caracterizada por um sentimento baixista dos investidores. Eles acham que o preço vai cair, vai vendendo cada vez mais barato. Na tendência lateral, é uma indecisão. Ele não sabe se o preço sobe ou desce. Então, fica essa indecisão, hora compra, hora vende,
por isso que o preço não segue um padrão. E na tendência lateral, você que está começando a investir, você tem que ter muito cuidado, porque a tendência lateral ela pode se transformar numa tendência de alta, mas pode se transformar numa tendência de baixa. Então, é importante você ter atenção, porque não há um padrão de topos e fundos na tendência lateral, tá certo? Então, classificação das tendências. Aí vamos pensar numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, tá? Porque a tendência lateral não tem classificação. É indecisão, não tem como você classificar, beleza? Tendência de alta você classifica, tendência de baixa também. Vamos pensar em uma tendência de alta, que o preço está subindo, mas subindo como? Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe, corrige, beleza? Então, numa tendência de alta, tem 3 fases. Ela é dividida em 3 fases. E aqui está o dinheiro. Na classificação das tendências está o dinheiro. Se você entender e aprender isso aqui, você vai encontrar o dinheiro no mercado de criptomoeda. Mesmo numa tendência de baixa, tem dinheiro ali. Se você aprender isso aqui, você ganha dinheiro. Beleza? Então, vamos lá. Tendência primária é o movimento principal. Então, se é uma tendência de alta, o movimento principal é o de alta. Se é uma tendência de baixa, o movimento principal é o de baixa. Preço subir de alta, preço cair de baixa. Simples de entender. Só que dentro da tendência principal, da tendência primária, tem a tendência secundária. E a tendência secundária, ela se movimenta, é o movimento do preço na direção oposta da tendência primária. Então, se a tendência primária é de alta, a tendência secundária vai ser de baixa. É um movimento na direção oposta. A tendência secundária é um movimento na direção oposta à tendência primária. E dentro da tendência secundária tem a tendência terciária, que é um pequeno movimento do preço. Então, vamos lá aos cenários. Se a tendência principal é de alta, a tendência secundária vai ser de baixa e a tendência terciária vai ser um pequeno movimento de alta. E aqui eu separei em cores para ficar mais simples de você entender. Então, a cor verde simboliza a tendência primária, a tendência principal, que nesse exemplo é de alta. A cor amarela é a tendência secundária, o movimento na direção oposta da tendência primária, da tendência principal. E a tendência terciária são essas listinhas vermelhas, um pequeno movimento de alta. Na tendência de baixa, tem também as 3 classificações. Então, a classificação principal numa tendência de baixa é a tendência primária numa tendência de baixa é a queda do mercado. O preço está caindo. É o movimento principal. Aí, qual é a tendência secundária de uma tendência de baixa? O movimento de alta. E aí é que a galera cai na armadilha do mercado. Olha como é importante você aprender sobre tendência. Porque o preço está caindo numa tendência de baixa, topos e fundos cada vez mais baixos, só que o preço não cai de vez, igual uma pedra quando cai do céu. Você joga uma pedra para cima, a pedra vai cair direto. O mercado não é assim. Cai, corrige, sobe um pouco, cai de novo na tendência de baixa. Corrige, sobe um pouco, cai de novo. E é justamente nessa correção, que é a tendência secundária, que quem não sabe o que você está aprendendo agora acha que o mercado está voltando a subir. E aí o que acontece? São topos e fundos cada vez mais baixos, o preço sobe um pouco, daqui a pouco derrete mais um bocado e a pessoa fica no prejuízo. Porém, na tendência de baixa, existem esses movimentos de alta. Então, você pode aproveitar uma tendência de baixa. A partir do momento que você sabe identificar que é uma tendência de baixa, você pode identificar esses movimentos de alta, a tendência secundária,
e investir. E aí tem a tendência terciária, dentro da tendência de baixa também, que são pequenos movimentos de baixa, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso slide, beleza? E quais são as ferramentas importantes para você analisar uma tendência, identificar uma tendência? Então, o tempo gráfico, lembrando que a tendência a gente encontra e analisa no gráfico, no TradeView, que é a melhor plataforma de análise gráfica que existe no mercado e é gratuita, tá? Tem um plano pago, mas é gratuita e o plano gratuito é completaço. Completaço mesmo, o plano gratuito do TradeView. Então, as duas ferramentas importantes que você tem que ficar de olho, tempo gráfico e suporte e resistência. Vou falar sobre elas, só que eu quero chamar a sua atenção, falar com você sobre uma série de lives que eu estou fazendo, que está acontecendo aqui no YouTube, uma série chamada Investimento Cripto. Nessa série, eu te mostro atalhos e obstáculos para você ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Olha que legal. E participando ao vivo da série Investimento Cripto, você tem a chance de ganhar todo o conteúdo que eu utilizo na aula em PDF. Olha que massa. Então, vale a pena você se programar para participar da série Investimento Cripto, que acontece às terças e quintas-feiras, às 15 horas aqui do Brasil, 19 horas de Luanda, 20 horas de Maputo. Eu estou falando horário de países diferentes, porque tem muita gente aqui que me acompanha de fora do país. Então, é importante a gente sempre deixar claro aí qual é o horário. Você se programa, participe ao vivo da série Investimento Cripto, vai aprender quais são os atalhos e obstáculos para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas e ainda tem a chance de ganhar todo o material da aula em PDF. Olha que legal, para você poder estudar, revisar, para você aprender. Isso vai acelerar o seu aprendizado, beleza? Então, vamos lá as ferramentas? Primeira ferramenta importante é o tempo gráfico. Por quê? Lembra da classificação da tendência? Tendência primária, secundária e terciária? Como é que se distingue? Como é que se diferencia uma da outra, Elias? Um dos pontos cruciais é o tempo gráfico. Então, a tendência primária, a tendência principal, ela passa maior tempo, é um movimento com maior tempo, que dura aí anos, às vezes. Você vê que o Bitcoin, o mercado cripto está numa tendência de baixa no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tendência de baixa essa que já dura alguns anos. E quando vem a tendência de alta, também dura alguns anos. Independente de tendência de baixa ou de alta, sempre tem chance de você ganhar dinheiro. Eu já te expliquei, já te mostrei isso. Então, como é que você vai conseguir analisar qual é a tendência, identificar qual é a tendência do mercado? Indo para os tempos gráficos maiores, o tempo gráfico mensal, o tempo gráfico semanal. Lá no TradeView você consegue configurar isso e aí você vai ver o movimento principal do preço. É do tempo gráfico maior para o tempo gráfico menor. Essa é outra armadilha que a galera cai. Por quê? Porque eles vão para o tempo gráfico menor. E talvez no tempo gráfico menor, no diário, no tempo gráfico de 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 15 minutos, o preço está subindo. Só que no tempo gráfico menor, você não vê a tendência primária, você vê a tendência secundária no gráfico diário ou a tendência terciária no gráficos horários. E a tendência secundária é um movimento contrário à tendência primária. Então, vamos dar um exemplo do momento que eu estou gravando esse vídeo. O mercado está numa tendência de baixa, finalizando ali a tendência, mas ainda é uma tendência de baixa. A tendência secundária vai ser uma tendência de alta. A pessoa vai lá no TradeView para o tempo gráfico de um dia ou de algumas horas e vê o preço subindo, acha que o preço vai subir a beça, só que o movimento principal é de queda.
Então, em algum momento, o preço vira, começa a cair, ela fica no prejuízo. Por isso, isso aqui é uma dica de ouro, tempo gráfico, do maior para o menor. E uma outra ferramenta importantíssima que você deve configurar no gráfico para poder analisar a tendência é suporte e resistência. E como é que funciona o suporte e a resistência? A resistência no topo. Lembra que o topo é um local que o preço bateu, chegou e não subiu mais e aí corrigiu, começou a cair? Então, a resistência é ali. E lembra que o preço vinha caindo, chegou num lugar que parou de cair, começou a subir? O suporte. Então, você marca no gráfico linhas horizontais na resistência e no suporte. Você já vai ter ali visualmente locais com preço. Quando você botar a linha horizontal no gráfico, já vai marcar um preço. Então, você já sabe que quando chegar em 2,50 tem uma resistência. E quando chega em 2,50, geralmente o preço bate e cai. Você sabe que tem ali em 70 centavos um suporte. E geralmente, quando bate 70 centavos, quando o preço chega no suporte, bate e sobe. Você começa a ter faixas de preço para você negociar e ganhar dinheiro. Olha que massa isso. Então, você vê que não é adivinhar o que vai acontecer. É você saber analisar as informações que o mercado está te fornecendo. Quando você consegue analisar essas informações, entender como funciona, fica fácil de você entrar no mercado e ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. É simples. Na verdade, não é que seja fácil, é simples. Porque se fosse fácil, qualquer um faria. Fica simples. É o simples que não é fácil. Como assim, Elise? É simples. Quando você começa a entender, a enxergar isso no gráfico, é simples. Você sabe que tem a faixa de preço que você deve vender e uma faixa de preço que você deve comprar. Mas não é fácil, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, não sabe onde pesquisar. Olha a importância de você se inscrever no canal, ativar as notificações, de você deixar o seu comentário aí, deixar o seu like para o YouTube estar te acompanhando e vendo. Ó, quando tiver conteúdo novo, ele disponibiliza para você. Na prática, qual é o passo a passo que você segue na prática? Primeiro, tempo gráfico, do maior para o menor. Segundo, suportes e resistências. Você marca ali os topos, resistência, os fundos, suporte. Você já vai ter uma marcação de valores, que é o ponto 3. E aí você espera a confirmação antes de comprar. Isso é um detalhe importantíssimo. O preço está caindo, chegou no suporte. Espera o preço bater no suporte, chegar naquela faixa e voltar a subir. Não compra porque está chegando perto do suporte, porque o preço pode continuar caindo. Então é importante você esperar a confirmação. E a confirmação é justamente essa. Bateu no suporte, subiu, compra. Bateu na resistência e começou a cair, já vende. Espera a confirmação. E aí você compra ou vende. Beleza, galera? E o que é interessante, ó? Aqui no canal no YouTube tem mais de 220 aulas ensinando você a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Tem 220 aulas aqui gratuitas ensinando você como ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. O que você tem que fazer? Separa algum tempo e vai maratonando essas aulas. Tem aula aqui falando sobre corretoras de criptomoeda, carteiras de criptomoeda, análise de criptomoeda, comprando criptomoeda. Tem aula aqui de tudo que você precisa para ganhar dinheiro em um mês nesse mercado de maneira segura, sem entregar sua grana para ninguém. Então, aproveita o conteúdo, assiste, se inscreve no canal, ativa as notificações, mas assiste os conteúdos que já estão aí, porque eu estou falando, tem aula aqui falando sobre como vencer o medo de investir em criptomoedas. Você tem medo de investir? Tem uma aula aqui que eu explico o passo a passo para você vencer o medo. Olha que legal. Então, assiste aí, falando de renda extra. Quer renda extra? Ah, o que eu quero é renda extra, Elias. Tem uma aula onde eu explico passo a passo para você construir sua renda extra com criptomoeda. São mais de 220 aulas, pessoal. Só é você pesquisar aí que você vai achar muito conteúdo. E qual é a sacada de investimento de hoje?
com quanto começar a investir. Você precisa saber. Você precisa saber com quanto é que você começa a investir. E aí tem alguns pontos importantes para você começar a pensar com quanto, estou falando de valor mesmo, com quanto você vai começar a investir em criptomoeda. Então, você tem que ter uma meta de lucro, você tem que ter um capital de oportunidade e você tem que eliminar riscos desnecessários. Essas três coisas, quando você pensa assim, ó, quanto é que eu vou separar para investir em criptomoeda? Você tem que pensar em três coisas: meta de lucro, capital de oportunidade e riscos desnecessários que você tem que eliminar. Para te ajudar a entender, a fazer isso passo a passo, nós vamos ter a nossa próxima aula. Nossa próxima aula eu vou estar falando com quanto você precisa investir. E olha, o investimento é baixo e o retorno é alto. Você pode ter certeza disso, beleza? Então, eu aguardo você aí na nossa próxima aula. Lembrando que é importante para o YouTube te avisar quando é que a próxima aula vai estar liberada. Você precisa curtir essa aula, deixa aí o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Comenta aí, eu quero saber, você já sabia identificar as tendências? Ou para você foi uma coisa nova? Você aprendeu, gostou da aula? Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. Foi um prazerzaço ter você aqui nessa aula. Espero que tenha te ajudado. Ativa a notificação, se inscreve no canal para na próxima aula você estar aprendendo com quanto você vai precisar investir. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Bons investimentos a todos e fiquem com Deus.